Bom dia a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos ao seminário, ao nosso seminário. Esse seminário tem o objetivo de analisar as alternativas econômicas que brotam do Sul Global. Em sintonia com o evento convocado pelo Papa Francisco, que aconteceu virtualmente em novembro de 2020 em Assis, na Itália, o seminário busca fomentar reflexões em contraposição ao modelo econômico baseado na ganância. Debatedores trarão reflexões e práticas que reflitam de forma transdisciplinar a sustentabilidade, o desenvolvimento e a justiça social. O seminário é organizado pelo Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, em parceria com os programas de pós-graduação em Ciência da Religião, curso de Ciências Econômicas, grupo de trabalho de reflexão de trabalho de Economia de Francisco e Clara e Articulação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, onde irão discutir sobre a proposta alternativa apresentada pelo Vaticano de estabelecer um pacto para mudar a economia de hoje e dar alma à economia de amanhã. Com esse objetivo, nós convidamos, então, a professora Juliane Forno. A professora possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Foi gestora de Políticas Sociais de Trabalho e Renda na Prefeitura Municipal de São Paulo e do Norte Fluminense. Foi professora na Escola de Formação Sindical da Central Única dos Trabalhadores e assessora econômica parlamentar na Câmara Federal. Atualmente, é economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações de Estado e Empresa. Atua nas seguintes áreas: desenvolvimento econômico, economia política, mercado de trabalho e macroeconomia. Desde já, nós agradecemos muito a participação da professora Juliane e a participação de todos os nossos alunos e alunas. Reforço, são todos muito bem-vindos. E a dinâmica vai ser essa. Professora Daniele, por favor, tem a palavra. Assim que a professora terminar a exposição dela, então nós abrimos para as perguntas do público. Eu agradeço muito, professora Juliane, a palavra está com você. Obrigado. Obrigada, Tayane, obrigada pelo convite, ao professor Leonardo, também a Marina, que fez o contato inicial comigo. É uma honra poder partilhar dessas reflexões tão fundamentais com vocês, né? Um tipo de discussão que tem um pé profundo na universidade, nos debates acadêmicos da produção científica, mas também um outro pé calcado em alternativas de desenvolvimento, de construção de uma outra economia que surge necessariamente no bojo dos movimentos sociais e agora especialmente nessa articulação da economia de Francisco e Clara. Então, é a possibilidade de mediar, aí, vamos dizer, um diagnóstico profundo do capitalismo e as suas contradições, que parte essencialmente do acúmulo teórico e científico, que as universidades são proponentes principais, mas que media com o saber popular e com as alternativas que são ensejadas nos movimentos sociais, e que a universidade, como parte da sociedade, é parte fundamental também, né, de não só diagnosticar os problemas, mas de constituir também alternativas de um novo futuro. Eu pensei aqui na minha fala em falar em torno de 20, 30 minutos, também para não cansar muito vocês com essa fala inicial e privilegiar também um espaço de debate, onde vocês possam fazer perguntas, e aí a gente direciona aqui um pouco esse papo a partir das inquietações que vocês têm. Mas nessa fala inicial eu pensei em dividir em dois momentos. Então, primeiro, seguindo um pouco o próprio título, né, que dá aqui, que circunscreve a palestra de hoje, que é a crise do capitalismo e as alternativas. Então, identificar de forma mais geral, e é que eu vou precisar ser muito panorâmica, porque a crise do capitalismo já acumula muitos anos, então entender que crise é essa, né, as suas determinações mais gerais, mas também as suas determinações mais particulares, então também chegando até a crise do novo coronavírus e como ela se articula, essa estrutura mais geral de crise, não só do capitalismo, mas uma crise do imperialismo, né, que
joga, inclusive, na ofensiva, em períodos que normalmente ele está recuado, e, num segundo momento, pensar um pouco as alternativas a partir da formulação que os movimentos populares, especialmente no Brasil e na Argentina, têm fomentado, e essa tem sido a contribuição para esse encontro da economia de Francisco e Clara. Bom, muito sinteticamente, para a gente não se alongar muito, porque, parênteses aqui, né, eu senti pelas andanças que eu fiz no último período, né, eu estive em Cuba recentemente, e em Cuba, inclusive, conversei com um chinês, e é engraçado que eu fui descobrindo que as nossas análises de conjuntura, elas costumam se circunscrever num prazo muito curto, né, inclusive eu, quando vou começar a fazer uma análise de conjuntura e penso, vou fazer referência lá aos anos 70, já fico pensando, puxa, mas estou voltando muito atrás. E é engraçado que os chineses, especialmente os chineses, mas os cubanos também, quando fazem análises de conjuntura, tendem a tratar o período de análise muito mais de longo prazo. Inclusive, os cubanos que eu conversei falam do processo da Revolução Cubana ainda como um processo não findado, né? Eles apontaram que agora o desafio da Revolução Cubana era um desafio econômico. Eu penso, mas a Revolução Cubana foi lá em 59, a gente costuma olhar as coisas muito mais como eventos e menos como processos, né? Então, assim, só um parênteses que a gente costuma ter essa análise muito de curto prazo e o curto prazo não nos permite, às vezes, identificar uma dinâmica de totalidade, de movimento do sistema, que só o longo prazo, né, e as reflexões do presente avaliadas a partir do passado nos permitem ter uma visão mais aprimorada. Então, dá para dizer muito sucintamente que a crise dos anos 70, que passa o capitalismo de forma global, especialmente as economias centrais, ancoradas ali nas experiências de estado de bem-estar social, elas vão dar um pouco a tônica da reorganização do capitalismo e da forma de manifestação desse capitalismo monopolista, que é a sua fase superior, o imperialismo, que até hoje permanecem como as formas predominantes. Veja, a crise dos anos 70, numa leitura marxista, né, de interpretação do que ensejou aquela crise, é uma crise que está fundamentalmente ligada ao que o Marx já avaliava quando olhava as leis tendenciais e gerais, né, do modo de produção capitalista como uma crise que se processa a partir da lei, né, da queda tendencial da taxa de lucro. Veja, o Marx tem uma teoria sobre as crises que, embora possa se manifestar, né, na aparência fenomênica como crises de superprodução, de sobreacumulação de capital ou de subconsumo, né, elas têm uma essência quase sempre ligada a essa tendência à queda da taxa de lucro, que está ligada a uma dinâmica da concorrência capitalista e da necessidade do aumento do investimento no capital constante em detrimento da força de trabalho, que a partir da teoria do valor é a única mercadoria, a força de trabalho, que é capaz de gerar mais valor. Então, essa é uma contradição em termos do capitalismo, né? Na medida em que ele está imerso num processo de extrema concorrência, ainda que não mais de livre concorrência, mas uma concorrência oligopolizada, ele precisa, para sobreviver na concorrência capitalista, investir proporcionalmente muito mais em máquinas e equipamentos, e ao fazer isso ele deixa de ocupar ou investir na única mercadoria que pode adicionar mais valor ao produto final, que é a força de trabalho. Que pese as máquinas, né, elas sejam uma fonte de valor, elas só transferem valor para a mercadoria final, elas não são capazes de adicionar mais valor, isso é uma propriedade própria de uma única mercadoria, que é a mercadoria força de trabalho. E aí muitos economistas vão olhar a crise dos anos 70 e vão, né, tentar identificar através de elementos exógenos, né, como se o capitalismo fosse um sistema que opera numa tendência ao equilíbrio e que elementos exógenos, né, tem um economista neoclássico, Jevons, que inclusive tem uma teoria de que as crises são como manchas solares. Elas são tão exógenas à dinâmica do sistema e elas acontecem tão eventualmente que é quase um fenômeno da natureza, assim, uma mancha solar, alguma coisa que é muito de fora para dentro. E o Marx tem essa interpretação de que os modos de produção, especialmente o capitalismo, ele enseja
né, de dentro para fora, suas próprias contradições que colocam esse sistema num processo de instabilidade permanente, seja pela forma, né, da relação social do dinheiro, seja pela relação anárquica da produção, né, do processo que não tem necessariamente equidade, né, ou equilíbrio entre produção e realização do valor. Então, vocês vão olhar muita gente que fala, olha, foi o choque do petróleo, né, parece algumas variáveis externas, macroeconômicas, que geram um processo de crise, sem que isso tenha preponderância, né, em alguns elementos internos. Então, a crise dos anos 70, ela é uma crise profunda daquele arranjo econômico e social que sustentou os estados de bem-estar social, que, diga-se de passagem, foi um fenômeno excepcional do capitalismo, né, porque às vezes a gente olha o período atual e parece que a gente está vivendo um processo de profunda regressão, né, regressão nos direitos, regressão na forma de condução do Estado, na forma de mediação das relações capital-trabalho, arbitrado pelo Estado, e, na verdade, essa não é a grande mudança. Na verdade, isso é um retorno à lógica própria. O que foi uma exceção é o que aconteceu nas experiências de estado de bem-estar social, que às vezes a gente lida como se aquela fosse a regra e o que acontece agora é a excepcionalidade. Essa crise nos anos 70, ela vai abrir uma janela histórica. Veja, as crises, elas abrem condições objetivas e subjetivas para um avanço das ideias que vão se processar em mudanças do ponto de vista da política. Isso não significa nenhum determinismo econômico, mas isso significa uma prioridade, né, podemos dizer uma prioridade ontológica da existência material em relação à consciência. Então, o Paulo Freire talvez tenha sintetizado melhor essa concepção materialista, histórica e dialética que está presente no método do Marx, que é com a frase a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, não é que as ideias sejam subsumidas ou tenham menor valor em relação à realidade material, mas que as ideias precisam de uma base concreta para florescer, né? Por exemplo, os neoliberais, eles não estavam, né, eles não teorizaram sobre o neoliberalismo e a saída ao neoliberalismo nos anos 70 e construíram uma teoria muito boa que ganhou espaço na opinião pública e passou a ser a teoria que ganhou a hegemonia naquele período de crise. Eles estão escrevendo desde os anos 30, a Sociedade de Montpellier, o Hayek, o Mises, o Friedman um pouco depois, eles estão desde a década de 30 constituindo, né, uma teoria que em alguma medida, em grande medida, na verdade, resgata o liberalismo clássico, ainda que com profundas readequações com relação ao papel do Estado. Acontece que para aquele tipo de ideia florescer, precisou de condições materiais muito concretas. E essas condições, em geral, se dão em períodos de crise, né, em que se questiona o conjunto das ideias dominantes e se abre espaço para uma batalha das ideias, em que é possível uma corrente hegemonizar a política, né, e a saída política e econômica daquele período. A crise dos anos 70, então, ela vai inaugurar um novo tipo de capitalismo, que ainda é o capitalismo, e ainda é o capitalismo monopolista, lá, né, identificado de forma tendencial pelo Marx e identificado de forma empírica pelos teóricos do imperialismo, especialmente o Lenin. Este capitalismo imperialista, no entanto, passa por, vamos dizer, 3 transformações principais, que são a forma do capitalismo atual, e é isso que enseja esse período de crise do capitalismo. A primeira é que o capital industrial, né, a forma de acumulação que se dá prioritariamente através da atividade produtiva, cede espaço para a predominância e hegemonia de um novo capital, que é o capital financeiro, vocês devem ter visto com o Ladislau, que é um capital que ele não está descolado do capital produtivo, ou seja, não existe dinheiro que forma dinheiro descolado da produção, né? A única forma de valorizar o valor, a única forma de gerar valor ainda é no que o Marx dizia que era a morada oculta da produção. Então, embora o capital financeiro ele tenha uma autonomia relativa com relação à esfera real, ele ainda está nela conectado porque ele precisa da taxa de mais valor, precisa da produção para poder existir ações, empresas que transacionam ações em bolsas de valores.
Acontece que a comercialização e a valorização dos ativos financeiros, ela se descola fundamentalmente do valor da produção da economia real. E este capital financeiro, ligado à sua faceta do capital portador de juros e da forma autonomizada, que é o capital fictício também, identificado pelo Marx, vão ganhando proporções de autonomia muito mais relativa e vão se descolando em relação à produção e à geração de riqueza da esfera real, que vai ensejando muito mais instabilidade e possibilidade de crise. Vejam, as crises que antes aconteceu nos anos 30, depois foi acontecendo nos anos 70, hoje são muito mais recorrentes, desde o final da década de 80 até 2008, uma sucessão de crises, em geral, na esfera financeira. Teve as moratórias, a crise mexicana, a crise asiática nos anos 80, nos anos 90, depois a crise da bolha.com, várias crises financeiras nos anos 2000, até a grande crise financeira no ano de 2008. Então, dá para dizer que a financiarização da economia, esse processo de autonomia relativa do capital financeiro, deixa as economias muito mais instáveis e vulneráveis a uma dinâmica cíclica de crise, e as dinâmicas de crise colocam entraves fundamentais ao desenvolvimento e ao progresso, porque as crises afetam fundamentalmente as desigualdades sociais, porque as crises afetam a estabilidade econômica, afetam o investimento, por isso afetam o emprego, e ao afetarem o emprego, afetam o conjunto das desigualdades, aprofundando, na verdade, as desigualdades sociais. O segundo elemento da saída da crise dos anos 70 é uma forma produtiva nova, ou seja, se abandona aquele padrão produtivo fordista, muito vinculado à segunda revolução industrial, e se constitui um novo arranjo produtivo muito mais descentralizado, vinculado ali em termos como terceirização, externalização, em que as grandes empresas deixam de ser grandes empresas verticalizadas, tipo a Ford, que não só produzia todo o carro, mas também produzia, não sei como é que se chama isso, cultivava ovelha, sei lá, a própria lã do tecido do banco do carro também eram em propriedades que eram integradas na grande empresa fordista. Existe um processo de externalização e descentralização da produção, em que esse capital vai buscando reduzir os seus custos produtivos, especialmente fixos e salariais, descentralizando, externalizando parte da produção que tem menor valor adicionado para os países periféricos do sul global. Então, esse fenômeno, do ponto de vista da reestruturação produtiva, com um trabalho mais flexível, terceirizado e mais precarizado, e com uma mudança em que pese a produção é descentralizada, o controle do excedente permanecem bastante centralizados, o que não nos autoriza a dizer que a relação centro-periferia tenha se modificado ou tenha sucumbido. E uma terceira forma é que se abandona também na crise dos anos 70 um padrão de regulação das relações, Estado, empresa, capital, trabalho, de características mais regulatórias, mais intervencionistas, que vigorava nas experiências de estado de bem-estar social de caráter keynesiano, para as experiências neoliberais. Ou seja, principalmente para a periferia capitalista, na experiência de que o Estado, ou na afirmação de que o Estado deveria se desfazer da sua faceta empresarial e atuar fundamentalmente na regulação, com agências regulatórias, se desfazendo do que antes era de coordenação do investimento público, empresas públicas, mas também gestão de sistemas de saúde, educação e seguridade, e repassando esse controle para o capital privado. Veja, isso não é só uma concepção ideológica de que o Estado precisa se concentrar naquilo que é fundamental e repassar para quem é eficiente, que é o setor privado, a gestão de empresas e serviços fundamentais, mas responde à própria lógica da crise dos anos 70. Veja, é uma crise que, por um lado, é da queda tendencial da taxa de lucro, ou seja, investimentos que não encontram retorno adequado de curto e longo prazo, mas, por um lado, um capital sobrante, sobreacumulado, que precisa encontrar espaços de valorização. Então, quando você vende empresas estatais, ou quando você privatiza aquilo que estava fora da órbita da mercantilização, ou fora da órbita do capitalismo, que são os serviços públicos do Estado, você abre um espaço que anteriormente não era um espaço de valorização do capital privado, encontrando, então, um espaço de valoração, um espaço para inversão e investimento daquele capital sobreacumulado,
que pelas características da queda tendencial da taxa de lucro, não encontrariam no investimento produtivo condição de ter retorno de longo prazo. Acontece que este capitalismo também passa por uma nova crise no ano de 2008, com a crise financeira, em que esse padrão neoliberal, que foi ensejado como saída da crise, esse padrão neoliberal, financeirizado e bastante descentralizado com relação à produção, também encontra seus gargalos. Veja, é isso que nos autoriza a dizer, ou isso que a gente levanta a hipótese, que explica a mudança rumo, a mudança que os setores empresariais, fundamentalmente, passam a fazer novas apostas políticas num novo tipo de neoliberalismo. Então, aquele neoliberalismo progressista do ponto de vista dos direitos humanos, cosmopolita do ponto de vista cultural, que era liberal na economia, mas era também liberal na política, ele não deu conta de solucionar os entraves da crise gerada em 2008, ou seja, uma crise que ela não cumpriu os seus desígnios ainda. Normalmente as crises não só são endógenas, mas são funcionais no sistema capitalista. As crises, elas desorganizam a estrutura produtiva, salarial e social, rebaixam os custos, principalmente salariais, e retomam o padrão de acumulação num patamar qualitativamente superior. Acontece que as economias ainda não retomaram um grau de crescimento que possa dizer que a gente retomou um padrão de normalidade. Então, a crise de 2008 não cumpriu o seu desígnio, o capitalismo permanece em crise. E aquele neoliberalismo foi incapaz, então, de dar respostas satisfatórias para que o capital retomasse a sua normalidade no que tange a taxa de lucro. Nesse sentido, abre-se espaço, nessa crise do neoliberalismo, abre-se espaço para mais neoliberalismo, ou seja, uma crise que não é do neoliberalismo, mas uma crise no neoliberalismo, que é resolvida dentro do próprio neoliberalismo por um novo arranjo social, que é o neoliberalismo de faceta autoritária. Então, é isso que vai explicar fenômenos como o Bolsonaro, que não são só fenômenos brasileiros, não é um fenômeno próprio da nossa realidade nacional, mas o próprio Trump nos Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra, enfim, Hungria, Polônia, Índia, vários outros países, em vários outros países vão emergir figuras que representam esse neoliberalismo autoritário, um neoliberalismo profundamente comprometido com o livre mercado, e com os ditames ultra neoliberais, por outro lado, abandonando a sua faceta liberal e cosmopolita e adotando um receituário bastante autoritário no que tange aos valores e à política, que vai identificar inimigos comuns internos na tentativa de encontrar um culpado, uma tentativa de identificar culpados internos. São as mulheres que tentam ter mais espaço, são os imigrantes que roubam os empregos, são os negros que agora reivindicam políticas afirmativas. Então, esse neoliberalismo autoritário que vai ganhar a cena como uma tentativa de resposta a salvar o próprio capitalismo e o próprio neoliberalismo. Então, essa é um pouco a crise do capitalismo, que é potencializada pela crise do novo coronavírus, que essa sim, parte de um evento exógeno, é uma pandemia, é um vírus, mas que coloca a necessidade do isolamento social como a única medida científica encontrada para findar a propagação de um vírus, que se propaga pelo contato social. Veja, o isolamento social, ele tem como decorrência dificultar a própria natureza da atividade econômica, que é a interação entre indivíduos na compra e venda de bens e serviços. Isso é um choque fundamental na economia. Se a gente for levar em consideração um cenário mundial, e aqui especialmente brasileiro, de economias que já vinham de um baixo patamar de crescimento ou crises e semi-estagnação, isso coloca um problema fundamental. Veja, como eu falei, as crises elas abrem essas janelas históricas e abrem caminho para a emergência de novas oxigenações no mundo das ideias, mas, mais uma vez, é importante a gente identificar que existem clivagens internacionais, existe centro, existe periferia, existe uma coisa que está um pouco fora de moda, mas que eu advogo com muita centralidade, que é o imperialismo, que vai se utilizar de crises como essa também para aprofundar as desigualdades sociais. Então, veja, a saída que os países centrais encontraram para lidar com a crise é uma saída de mais Estado.
mais Estado, mais proteção social, especialmente mais política fiscal, ou seja, são os Estados nacionais identificando, né, a necessidade do isolamento social, da paralisia das atividades econômicas e o impacto que isso tem sobre o produto, sobre a renda, sobre o emprego, que vão, através da política fiscal, do gasto do Estado, mobilizar políticas de transferência de renda, de investimento externo, de certa forma, de estatização dos fluxos de capital, garantindo a continuidade do sistema capitalista via intervenção política do Estado. São esses mesmos países que adotam essa política, especialmente os Estados Unidos, que fazem todo tipo de pressão, inclusive via agências internacionais, para que países periféricos não possam lançar mão desse mesmo tipo de política, ou seja, nos países periféricos, especialmente no Brasil, a gente segue num receituário que vai na contramão do que fazem os países centrais. Aqui é menos Estado, aqui é mais preocupação com o endividamento público, em que pese todos os países tenham lançado mão e tenham sobrevivido através do mecanismo da recorrência à dívida pública, como uma forma de aprofundar a austeridade fiscal, aprofundando a pobreza, aprofundando a desigualdade, aprofundando o subfinanciamento do Estado sobre setores fundamentais, especialmente saúde, educação e seguridade, e, portanto, abrindo um espaço, um flanco de ausência de Estado e de financiamento que maior ou melhor abre condições para que seja capturado pela esfera privada. Então, essa crise, na verdade, tende a aguçar as desigualdades sociais, tende a ser mais Estado para os países centrais e mais desigualdade para os países periféricos, colocando ou ensejando uma nova rodada de desigualdades globais, e os Estados Unidos, né, que é a nação que exerce de forma inconteste a hegemonia imperialista mundial, num período de defensiva, como que vem vivendo no último período, principalmente pela disputa produtiva da hegemonia chinesa, ao contrário de atuar numa defensiva, porque está num período de crise, atua de forma ofensiva, principalmente através da tentativa de captura, né, seja de formas econômicas ou extraeconômicas, dos recursos naturais e das mercadorias, ou daquilo que não era mercadoria, que são esses bens comuns que ainda sobrevivem na lógica estatal da periferia. Então, dá para dizer que a crise do capitalismo é essa. Quanto mais o capitalismo entra em crise, e ele entra mais em crise, quanto mais aumenta a desigualdade, quanto mais exacerba a sua faceta financeira, e quanto mais descoordena a capacidade, né, quanto mais abre mão da coordenação dos fluxos financeiros, da atividade produtiva global, mais entra em crise. Quanto mais entra em crise, a tendência é mais avançar sobre as nações periféricas. Isso significa mais constrangimentos à soberania nacional, mais recurso a golpes, seja tradicionais ou seja nas formas híbridas, mais tentativa de voltar a uma forma de cerceamento das políticas nacionais para manter esses países sobre a órbita, né, e o espaço de acumulação dessas economias centrais. Isso se traduz em mais desigualdade, em mais exploração, em mais degradação ambiental. Então, o capitalismo mundial, passando por essa crise, não tem outra alternativa senão o aprofundamento da crise. Por isso, é necessário pensar alternativas, e a economia de Francisco e Clara é um pouco uma alternativa que tenta estancar um processo que não encontra mais possibilidade de ser estancado na própria lógica do capitalismo, deixado a atuação das suas livres forças, quer dizer, os estados e as empresas, por mais que do ponto de vista da retórica demagógica possam se preocupar com a questão ambiental, trabalhista, social, ou do que tange às desigualdades sociais, são incapazes de radicalizar uma plataforma substancial de mudanças que precisam ser levadas adiante sob risco de um colapso social que passa pela questão ambiental, mas passa muito pela questão da desigualdade. Porque, veja, os capitalistas, o Florestan Fernandes, o Marx também falava aí sobre isso, ele chama de paradoxo da composição. O que é bom para um capitalista individual pode, na maioria das vezes, ser ruim para o capitalista coletivo. O capitalista individual, quando sente que a sua taxa de lucro está caindo, por vários eventos, inclusive pela própria dinâmica de economias que não cresce, ele tende a reduzir os seus custos para voltar a aumentar a sua taxa de lucro. Quais são os principais custos que o capitalista pode reduzir para aumentar a sua taxa de lucro? Em geral, custo salarial.
principalmente em economias periféricas, como a brasileira, que são muito intensivas em trabalho e menos em capital. Então, ele faz todo tipo de pressão para aprovação de reformas trabalhistas ou para manutenção de taxas elevadas de desemprego, o que reduz o custo salarial da contratação da mercadoria força de trabalho. Isso é bom para o capitalista individual. Ele reduz a mercadoria, reduz o custo com capital variável, com a força de trabalho, e com isso aumenta a sua taxa de lucro. Só que se todos os capitalistas fazem a mesma coisa, e esse é o paradoxo da composição, na verdade eles reduzem o poder de compra das pessoas que compram as suas mercadorias. Se as pessoas todas tiveram seu salário reduzido, ou se passaram por um processo de reforma trabalhista, em que as formas de contratação agora são muito mais fluidas, elas têm insegurança se elas vão ter emprego na semana que vem, elas têm dificuldade de fazer uma compra à prestação ou, né, uma compra de mais longo prazo. Com isso, elas não compram aquelas mercadorias. Quando elas não compram aquelas mercadorias, o lucro do capitalista cai. Como o capitalista não quer que o lucro caia, ele faz mais pressão para reduzir a força de trabalho, o custo da força de trabalho, como forma de voltar à normalidade do lucro. E assim, uma nova rodada de rebaixamento das condições salariais significa uma nova rodada da queda, não da taxa, mas da massa de lucro, o que vai levar a uma queda da taxa de lucro, que vai fazer uma pressão por reduzir o custo salarial. Então, veja, a gente está vivendo um momento do capitalismo em que a desigualdade se coloca, né, não mais como um elemento funcional, mas como um próprio entrave à produção de forma global e a própria sustentação do capitalismo em termos civilizados. A gente parte de uma leitura de que o capitalismo é incapaz de resolver esses problemas. Então, a economia de Francisco e Clara, ainda que não apregou isso, né, e ainda que não diga a que veio, parte de uma leitura de que a gente precisa de uma agenda também anticapitalista e anti-imperialista, ainda que esse seja um elemento, né, da retórica, um elemento de uma estratégia mais geral, né, parte um pouco da leitura de que o sonho da humanidade, de viver bem, de viver em comunhão, é um pouco incompatível com uma lógica centrada na ganância e na maximização de lucro. Mas, para finalizar, eu diria que tem elementos aqui que a gente pode ensejar no presente, numa plataforma de reivindicações, né, levadas pelo Vaticano, pelo Papa Francisco, pelos movimentos sociais, que é uma taxação global dessas grandes empresas, principalmente multinacionais, né, uma taxação global que possa possibilitar o fomento de políticas de caráter universal de seguridade social nos países periféricos, políticas desiguais de distribuição do ônus da degradação ambiental. Então, não são todos os países que têm que, na mesma medida, reduzir a emissão de monóxido de carbono, são os países mais desenvolvidos que lograram, inclusive, sua industrialização e desenvolvimento lançando mão da degradação ambiental, de trabalho escravizado, de trabalho superexplorado. Então, as economias, na verdade, periféricas precisam crescer e precisam, em alguma medida, lançar mão, por exemplo, do saneamento básico, que é uma medida essencial que vai necessitar da indústria de cimento, e para a gente poder fazer esse conjunto, que, na verdade, usa a indústria de cimento, mas é muito boa para o meio ambiente, porque, na verdade, a falta de saneamento básico causa muito mais dano ambiental do que a indústria de cimento e de canos, e, para isso, os países centrais vão precisar crescer menos. E, por fim, medidas regulatórias do ponto de vista universal, levando em conta que agora sim a classe trabalhadora é muito mais universalizada, ainda que viva numa formação social e econômica específica, porque empresas como o Uber e outras empresas são transnacionais, né, utilizam de uma mão de obra global, e por isso seria necessário que medidas salariais e de proteção do trabalho também operassem nessa dinâmica. Mas, fundamentalmente, eu diria que são propostas, né, elaborar propostas concretas que possam dirimir a crise, né, para que a crise capitalista não repouse sobre os mais pobres e sobre os mais pobres dos países mais pobres, mas também uma série de políticas que estão no campo da resistência política, cultural, dos povos, dos bens comuns, que também atravancam a passagem, o avalanche desse capitalismo nessas dimensões extremamente degradantes. E eu acho que eu já falei demais, vocês me desculpem. É isso. Eu agradeço muito a professora Juliane, gostei muito, foi muito bom. Então, agora, gente, nós vamos passar para a abertura das perguntas, e eu vou passando aqui para a professora. Tem algumas observações aqui. Reflexão muito importante. É um livro do professor Doble, chamado A Era do Capital Improdutivo, que contribui muito para essas análises.
Enquanto a gente vai esperando as perguntas aqui, professora Juliana, eu queria compartilhar com você uma reflexão. Essa crise de acumulação capitalista, uma alternativa para ela não seria agora exatamente a redução da questão, tratar a questão ambiental. Eu imagino, todo um processo de acumulação se configuraria a partir de mudar toda a tecnologia, carro elétrico, fim do combustível fóssil. Isso não seria, obviamente, além da preocupação. Eu não consigo imaginar capitalista preocupado com peixinhos e arvorinhas, e para mim isso é um negócio completamente sem propósito. A questão é quanto que o capitalismo consegue renovar um outro pacote de investimentos e, portanto, dar uma sobrevida usando o discurso do meio ambiente e renovando a tecnologia toda, nos países centrais principalmente, e a periferia ficando com tudo que é resto desse pacote poluidor, degradador do meio ambiente, e aí você renova o capitalismo no centro. Você não acha que a gente tem que pensar muito para onde vai a questão ambiental e quem vai ganhar com ela? Porque é uma enormidade de produtos e serviços que virão com ela, né? Provavelmente, acho que você colocou muito bem. O Ernest Mandel tem um livro chamado Capitalismo Tardio, que é muito bacana, dos anos 70. Ele explica uma coisa, ele fala assim, o capitalismo ele tem períodos de expansão, ondas longas de expansão, com tonalidades que podem ser expansivas ou depressivas. E o fim do pós-Segunda Guerra foi esse período de ciclo longo de acumulação, com tonalidade expansiva. Por que foi expansiva? Porque a própria guerra ela abre uma fronteira importante de acumulação de capital. Primeiro porque a guerra mobiliza todo um setor industrial importante, emprega muita gente, e depois porque a guerra destrói muita coisa que depois precisa ser reconstruída. No bojo da Segunda Guerra, também o Mandel identifica que surge ali uma terceira revolução industrial, diferente do que a gente chama de terceira revolução industrial nos anos 80, que desenvolve um novo padrão tecnológico que dá uma sobrevida para o capital, porque um novo padrão tecnológico faz com que os capitais corram atrás dessa nova estrutura produtiva, e aquilo ali fomenta, inclusive, novos serviços, novas produções, e dá uma sobrevida para o capital. Provavelmente isso vai acontecer na questão ambiental também. Então, a mudança da matriz produtiva, energética, a mudança da reorganização industrial para um padrão mais sustentável, vai ser um elemento, pode ser um elemento de sobrevida para esse ciclo de acumulação, porque vai abrir um espaço em que vai existir possibilidade de inversão daquele capital sobrante e uma tecnologia nova, que quem sair na frente, as empresas que saírem na frente, que vão ser as empresas dos países centrais, imperialistas, vão obter o que se chama no curto prazo de lucro extraordinário, porque vão sair na frente, vão deter durante um tempo tecnologia de monopólio, até que outras empresas detenham aquela tecnologia e possam concorrer e equalizar a taxa de lucro. As empresas que saírem na frente, detiverem aquela tecnologia monopolista, vão ter lucros exorbitantes. A tendência é que as empresas da tecnologia mais suja, da segunda revolução industrial, não sejam destruídas, mas elas sejam recicladas, tal como foi nos anos 50, em que o Brasil e os países latino-americanos se tornaram um mercado secundário para a indústria obsoleta do final da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que você colocou muito bem. Isso deve dar um salto de acumulação nos países centrais, que vão nos transferir, como mercado secundário, essa tecnologia poluente para que a gente adote aqui no Brasil. E o fato da gente, enfim, não desenvolver ou não potencializar um sistema nacional de inovação, que está muito ligado à nossa condição subdesenvolvida, e especialmente no governo Bolsonaro, foi o ministério que mais perdeu recurso, também nos coloca na inviabilidade, na impossibilidade de uma articulação benéfica entre Estado e universidade, que a gente tem no Brasil, para desenvolver um sistema nacional de inovação que nos colocasse na dianteira de um processo de modificação, por exemplo, na matriz técnica. Veja, a privatização da Eletrobras é justamente isso, porque o que a Eletrobras tem? O que a Tesla tem? A Tesla não faz carro
elétrico. Isso aí é uma parte. O principal elemento da Tesla, do Elon Musk, é bateria, porque bateria vai ser a energia do futuro. E o que precisa para ter bateria? Reservatório. O que o Brasil e a Eletrobras têm? Grandes reservatórios. A gente tem os maiores reservatórios do mundo. A gente poderia utilizar os grandes reservatórios, o sistema hidroelétrico e todo o regime de chuvas que o Brasil tem uma grande vantagem comparativa com, né, a grande possibilidade de fomento de tecnologia. A gente tem, né, empresas públicas, tem o centro de pesquisa da Eletrobras, que inclusive vai ser findado com a privatização, para utilizar desse sistema para desenvolver uma mudança na matriz tecnológica. A gente tem a Petrobras, que estava investindo em biocombustíveis e em energia limpa, e tudo isso foi suplantado nos últimos anos, o que vai ratificar um pouco essa posição subordinada de economias periféricas que vão consumir energia suja e, no segundo momento, vão precisar pagar royalties, patentes, né, novas formas de transferência de valor da periferia para o centro, a título de comprar essa tecnologia e referendar uma nova forma de dominação imperialista, que agora não é mais por métodos extra-econômicos, mas fundamentalmente de livre mercados, que está ligado a uma situação em que a gente não cumpre um pouco a nossa vocação de país grande, que poderia desenvolver, inclusive, todos os elementos para nosso progresso e autossuficiência, né? A gente tem mercado interno, tem energia, tem diversidade, tem recursos hídricos, naturais, petrolíferos, e, no entanto, a gente segue sendo um país que importa muita tecnologia, bem de capital e tudo mais. Mas acho que você colocou muito bem. E esse debate ambiental também não está descolado da política. Veja, ele é muito centralizado também no debate sobre carbono, que não é só o carbono que é um problema ambiental. Quem levantou a primeira vez o debate sobre a descarbonização, inclusive, foi a Thatcher na Inglaterra. Está muito também ligado ao advento do neoliberalismo. Ela era química. E isso também tem muito a ver com uma tendência a achar que todo mundo tem que pagar de forma igual a fatura da degradação ambiental, e isso significa frear o pouco de desenvolvimento, que em alguma medida vai consumir recursos naturais da periferia, enquanto o centro, né, agora que tem a sua indústria maturada, pode lançar a mão do discurso ambiental, quando lança também, porque grande parte da fatura vai ser paga a título da impossibilidade, da completude da industrialização nos países periféricos. Muito obrigado, professora. Agora tem uma pergunta aqui, por favor. Sociedade distópica e desmobilizada engendra novas alternativas? De onde vem o novo pensamento e as novas formulações e ações? Pergunta da Rosinei. Olha, sociedade distópica, eu nem sei, não sei se é um conceito, não sei muito bem, mas sociedade desmobilizada, com certeza não surgem alternativas daí, né? E eu acho que a desmobilização é também um projeto, né? A ausência de esperança, essa sensação fatalista, né? Um pouco ahistórica também, de que as coisas sempre foram assim, sempre vão ser, elas inibem a disposição que a gente precisa ter para construir alternativas concretas. Eu acho que as alternativas, elas surgem em várias frentes, né? Elas surgem, o espaço das universidades são espaços prioritários, né, de ensejar diagnósticos e alternativas, os espaços dos movimentos sociais, dos movimentos comunitários, das organizações partidárias, do movimento sindical, enfim, eu acho que existem muitos flancos, né, de produção de alternativas que precisam, obviamente, encontrar fóruns de diálogos e produção, e eu acho que a universidade é o espaço que tem mais legitimidade, mais capacidade de fazer um encontro entre esses vários agentes que estão pensando formas de transformação, para garantir que essas ideias canalizem, né, para algum lugar comum e sejam mais... que tenham mais fluidez e cheguem a outros sujeitos também. Mas acho que isso parte da premissa de que a gente precisa estar mobilizado. Estar mobilizado significa, eu acho, fundamentalmente estar esperançosos, apesar de ser muito difícil falar isso nesses tempos, né? Mas eles querem provavelmente nos ganhar de várias formas, e uma delas é esse cansaço e desilusão que a gente tem de ver tanta besteira sendo dita e tanta
coisa que a gente não imaginava, né, sem que haja uma reação popular à altura, mas eu acho que a gente tem que manter o coração acalentado, assim, claro, partilhar dessas reflexões com outras pessoas, partilhar desse sentimento, enfim, de que é possível construir uma resistência, um país melhor, frear esse processo de degradação, é uma condição importante para não perder a esperança, né? Acho que ficar sozinho é meio caminho para a desmobilização. Então, as universidades, os centros de pesquisa, eles também têm esse duplo papel, né? Produzir conteúdo e manter um espaço de sociabilidade, solidariedade, reflexão, que eu acho que ajuda a manter acesa, assim, essa chama de que a gente, como diria o poeta Tiago de Mello, a gente faz o pouco que nos cabe nos dando por inteiro, né? Que pode não ser muito, mas eu acho que é fundamental. Obrigado, professora. Tem mais uma questão, uma pergunta aqui, por favor. Os Estados Unidos estão empregando a ESG, Environmental and Social Governance, no setor produtivo de petróleo interno. E o resultado do último semestre foi a queda da produção. O consumo, todavia, não caiu. Você acredita que veremos um novo fortalecimento da OPEP enquanto não se fortalecem os combustíveis verdes? Não sei. Não pensei sobre isso. Não sei, eu acho que o que determina o fortalecimento ou não da OPEP, nesse caso, eu acho que nesse caso nem é mais a produção ou o consumo, mais uma decisão política, porque a OPEP tem condições produtivas de determinar hoje o preço do petróleo. Porque, né, de longe, o país, a região, né, e a organização que mais produz petróleo pode determinar, né, com maior ou menor volume de produção, o preço. Então, hoje, o papel que ela desempenha ou não, eu acho que depende da decisão política, porque operacional ela tem condições. Então, não sei o que ela vai querer, né, levando em conta também que ali na OPEP tem um arranjo de forças muito díspares, né? Tem os principais, ali a Arábia Saudita, por exemplo, é muito ligado aos Estados Unidos, e outros países são mais ligados à Rússia, então tem um conflito ali que eu acho que impede que a OPEP haja com maior unidade nesse período, que tem uma decisão de reduzir ou não o preço do petróleo, tal como foi a decisão um pouco unilateral que teve um pouquinho antes da pandemia. Mas não sei, aqui é só uma especulação. Obrigado, professora. Mais uma aqui. Juliane, o que você tem a dizer sobre o argumento de que o problema que o capitalismo ataca não é a desigualdade, sim a pobreza? Veja esse argumento sendo sustentado por estatísticas do Banco Mundial. Então, eu também vejo muito esse argumento. Eu acho que ele não faz muito sentido. Assim, primeiro porque, claro, a pobreza e a desigualdade, elas andam muito juntas no Brasil, né? Então, obviamente, quando a gente fala em reduzir a desigualdade, automaticamente a gente está atacando o problema da pobreza. Então, esses estatísticos, em grande medida economistas liberais que falam sobre isso, parecem sustentar uma ideia de que a gente separa o problema da pobreza e o problema da desigualdade. Enquanto não faz sentido, porque a pobreza ela é um produto, em grande medida, da desigualdade. Mas veja, quem apregoa esse tipo de concepção de que o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza, é quem, né, em geral, segue o Friedman, que foi o teórico que lançou mão desse tipo de interpretação, que dizia o seguinte: olha, o problema não é a desigualdade, o problema é a pobreza, o capitalismo gera necessariamente pobreza, na identificação de que o capitalismo tem essas externalidades negativas, essas falhas de mercado. Então, você constitui um conjunto de políticas focalizadas para lidar com a pobreza, que seriam políticas próximas um pouco ao que é no desenho o Bolsa Família, outras políticas que são focalizadas na medida em que você precisa cumprir determinados critérios e condicionalidades para acessar, diferentemente de políticas universais, como é hoje a saúde e a Seguridade Social no Brasil, que, né, você não precisa comprovar renda ou, né, nenhum outro tipo de comprovação para acessar, porque são universais. Então, não é só a pobreza, principalmente se a gente for levar em consideração que mesmo um grande contingente da população brasileira que não é pobre está numa escala na distribuição da pirâmide social brasileira
em um lugar extremamente desigual. Veja, hoje quem ganha 10 mil reais no Brasil provavelmente está nos 10% mais ricos. Só que os 10% mais ricos para o 1% mais rico é uma diferença brutal. Então, a gente tem uma desigualdade muito mais expressiva entre os 10% e 1% mais rico do que entre os 100 e os 10% mais pobres. Então, na verdade, os 10% mais ricos no Brasil, em geral, vivem próximo, porque a pobreza é muito grande, né? Mas a desigualdade fundamental se dá entre os maiores detentores de riqueza, né? Tem gente que ganha 10 mil reais, que está entre os 10% mais ricos, e gente que ganha 1 milhão de reais por mês, 2 milhões de reais, que também está nos 10% mais ricos, mas que está no lugar imediatamente superior. Então, a desigualdade é um grande problema, porque a nossa estrutura é fundamentalmente desigual. Quando você reduz a desigualdade, você reduz, inclusive, essa parte que não é pobre, que está no meio da distribuição funcional da renda, que é bastante comprimida, embora está nos 10%, está muito mais próxima dos mais pobres do que, se a gente for colocar numa escala, são os 10% mais ricos que estão muito mais próximo de baixo do que do 1% mais rico. Então, a desigualdade é um grande problema no Brasil, e a desigualdade está muito relacionada à pobreza. Então, eu não separo essas duas coisas. Eu acho que a desigualdade é o principal problema, e a desigualdade é o problema que responde pelo aumento substancial da pobreza. Veja, os índices agora, né, que atestam a triplicação da pobreza, extrema pobreza no Brasil, caminham para e passo ao aumento da desigualdade. Se a pobreza aumentasse e a desigualdade não, a gente poderia identificar que então existe um problema que é específico, né, circunscrito à pobreza, e que políticas focalizadas poderiam dar conta. Mas a pobreza é resultado do aumento da desigualdade. Agradeço muito, professora. Acho que nós não temos mais perguntas, mas eu queria fazer só mais uma última, compartilhar com você uma última questão, e aí, se for o caso, se não tiver mais perguntas, a gente fecha. Minha pergunta é, você tem alguma insight de para onde vai esse capitalismo, no caso do Brasil especificamente, que a gente tem hoje que era um capitalismo industrial, que tinha um protagonismo da Fiesp, da Confederação Nacional da Indústria, que preocupava com salário e com, enfim, com o desenvolvimento capitalista e industrial no Brasil. Hoje, claramente, esse capitalismo é essencialmente rentista. Eu acho que essa turma está muito mais preocupada de qual que é a taxa de juros e, portanto, qual que é a rentabilidade do negócio deles, do que efetivamente de um projeto de reconstrução do país para gerar emprego e renda. Com 14 milhões de desempregados, sem o desenvolvimento industrial, sem que a gente sabe que é a indústria que gera empregos de melhor qualidade, apostar em serviços é um negócio completamente sem propósito, né? Isso não gera os grandes embates políticos que a gente vive hoje. É esse capitalismo industrial, deteriorado, enfraquecido, sem projeto, sem representação política, financiarizado, não vai, assim, não só ampliar essa crise política, como ela vai também inviabilizar qualquer retomada substantiva em função da impossibilidade de botar 14 milhões de pessoas com algum tipo de renda. Então, você vai transferir cada vez mais do Estado para reduzir essa pobreza de forma mais paliativa possível. Ou seja, o que a gente faz com essa burguesia desconectada da realidade do país? Obrigado. Muito boa questão. Essas são questões que eu me colocava, acho que duas. Primeira é essa, assim. Quando a taxa de juros começou a cair muito no Brasil e chegou, né, ao patamar histórico de 2%, isso é em termos nominais, porque você desconta da taxa nominal de juros a taxa real de inflação. Então, a taxa real de juros, ela estava negativa no Brasil. Eu pensei, caramba, o Paulo Guedes conseguiu fazer isso. Será que é a tal da eutanásia do rentista que dizia o Keynes que a gente precisava fazer? E por que o setor financeiro não se colocou, enfim, contra o governo? Por que esse setor está tão calado? Quando a Dilma colocou a taxa de juros em 7% em termos nominais, foi inclusive quando André Singer fez aquele texto cutucando onça com a vara curta, né? Foi um escândalo, inclusive, grande parte do setor financeiro
né, deu uma inflexão ali e apoiou e construiu substancialmente as condições para o golpe. Mas aí eu, né, fui refletindo que, na verdade, o rentismo, né, e a acumulação no mercado financeiro, eles se dão de duas formas. Né? Tem a forma prioritária da especulação e da arbitragem ou ganho com juros em títulos da dívida pública, que esse setor, né, perdeu fundamentalmente com a queda da taxa Selic, mas que também não foi uma queda vinculada a um projeto de desenvolvimento, porque as taxas de juros no mundo todo vêm caindo desde 2008, na verdade no Brasil demorou muito para cair, e ela caiu substancialmente por conta de um fenômeno ruim, que foi a economia estar fortemente deprimida. Então a taxa de juros não caiu por um projeto, vamos reduzir o custo do crédito. Ela caiu porque se ela não caísse, a economia caía ainda mais. Quer dizer, ela é né, ela é representativa de uma doença da economia. Então foi necessário cair a taxa de juros naquele prazo. Só que quando cai a taxa de juros, aumenta na mesma proporção o valor dos ativos financeiros em bolsa de valores. Então, o mercado financeiro nunca perde, porque ele pode perder na renda fixa, mas ele aumenta porque ele desconta da taxa de juros o valor presente dos ativos financeiros e ganha na renda variável. Tanto é que explodiu a bolsa de valores, e quando explode a bolsa de valores, e daí explode essas XP, essas corretoras, aquela menina Betina lá, que disse que colocou R$1.500 e saiu com 1 milhão, inclusive isso é até mais problemático do ponto de vista da consciência, porque como se generalizou muito a aplicação financeira entre a classe média, os interesses, que são os interesses de mercado, que são os interesses conscritos no comportamento da Bolsa, passam a parecer ser representativo dos interesses da população brasileira. Isso, na verdade, a mídia já tenta fazer, e é um pouco que também o próprio Marx dizia, ou chamava de fetichismo da mercadoria, que é quando parece que as relações sociais são humanizadas e o ser humano é coisificado. Então, as relações criam humanidade, enquanto o trabalhador parece ser uma coisa. Então, o mercado ele fica de mau humor, o mercado fica nervoso, o mercado tem um monte de sentimento. E a gente vê todo dia no Jornal Nacional o índice Bovespa, Dow Jones, de forma muito mais cotidiana do que vê índice de desemprego, déficit habitacional, aumento da pobreza. Veja, e o índice, né, o comportamento da Bolsa de Valores ou o comportamento do dólar, quanto subiu, quanto fechou o dólar comercial, eles fazem sentido para um grupo muito pequeno. É importante, claro, não estou querendo dizer que o comportamento da Bolsa não diz nada, mas frente à economia real, nem a economia real explica a Bolsa de Valores, nem a Bolsa de Valores e o comportamento do dólar explica a economia real, porque ali é um mundo de especulação. Só que quando são estes índices que aparecem todos os dias na TV, faz parecer que os interesses de mercado são os interesses do povo brasileiro. Então, quando o STF diz que o Lula pode ser elegível, quer dizer, ele está dizendo que se as pessoas quiserem, elas podem votar no Lula, e a Bolsa cai, o que ele está fazendo, na verdade, é arbitrar um comportamento que faz parecer para as pessoas que o Lula ganhar as eleições é ruim para a economia, ou o que o Baixa falou na Folha de São Paulo antes de ontem, que o Lula é um risco para a economia. Não é um risco para a economia, é um risco para a parte da economia que chama mercado financeiro, que em grande medida se sustenta pela valorização dos ativos, que estão ligados à taxa de juros, que é tanto maior quanto mais o trabalhador é explorado. Então, veja, o que as pessoas acham que é bom, que é o comportamento da Bolsa de Valores, em grande medida está ligado a mais precarização da força de trabalho. E talvez o maior exemplo de que eles não sejam representativos um do outro é que o Obama, em 2010, eu acho, começou a fazer algumas medidas de relaxamento às restrições contra Cuba. E aí tinha um fundo nos Estados Unidos que chamava Cuba. Esse fundo valorizou as suas ações em 100 e poucos %. Só que o fundo não tinha nada a ver com a ilha, Cuba. Ele chamava Cuba só. Só que as pessoas achavam que tinha a ver com a ilha, viram que as medidas de relaxamento e bloqueio iam terminar, passaram a apostar naquele fundo. A prova não tem nada a ver, as ações do cara... Ou o Elon Musk publicou não sei o que da Tesla no Twitter e as ações dele explodiram. Não é representativo da economia real. A Bolsa de Valores bateu 100 pontos em maio de 2020.
no período em que o desemprego, a fome, a maior crise do coronavírus estava ali na ordem do dia. Então, esses caras ganham. Agora, outra coisa que você falou, que eu também me pergunto por que o empresariado apoia o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro representa um projeto de uma economia que não cresce, que não gera emprego, e que ao não gerar emprego não gera renda, e se não tem renda, as pessoas não consomem aqueles produtos. E aí eu fui olhar uns dados, e eu vi que a massa total de lucro na economia vem caindo de 2017 para cá. E eu penso, por que os caras apoiam um governo em que a massa de lucro cai? Só que se você vai olhar a taxa de lucro, ela sobe. Então, olha que louco, para eles não importa se tem crescimento econômico ou não. Aliás, não ter crescimento econômico é bom, porque se tiver crescimento econômico e se esses 14 milhões de pessoas forem empregadas, a taxa de lucro deles vai diminuir, mesmo que a massa de lucro aumente, porque eles vão ter que pagar mais o trabalhador. Então, se tem reforma trabalhista, que é o que o Bolsonaro entrega, se tem crise, que é o que o Bolsonaro entrega, se tem desemprego, que é o que o Bolsonaro entrega, tem redução do custo da força de trabalho. Como o custo da força de trabalho é o maior custo, se reduz o custo, a taxa de lucro aumente, mesmo que a massa caia. Então, a massa de lucro era 100 e agora a massa de lucro é 80. Mas a taxa de lucro era 10 e agora a taxa de lucro é 20. Então, esse setor, na verdade, não é aquela burguesia que a gente imaginava, ou que alguma medida vigorou ali nos anos 50, nos anos 60, que era uma burguesia ainda que submetida ao imperialismo, ainda que, né, como Florestan Fernandes fala, sócia minoritária do capital internacional, ou ainda que não tenha resolvido a questão nacional, né, na completude da sua revolução burguesa, ainda tinha um projeto de crescimento e industrialização. A nossa burguesia hoje abriu mão de qualquer projeto de desenvolvimento e de crescimento econômico. Então, é isso que talvez autorize um pouco a dizer que esse setor vai mais uma vez achar que foi uma escolha muito difícil, vai aguentar a goela abaixo, mesmo que seja meio desconfortável, o Bolsonaro falando besteira, e seja meio autoritário, do que um governo que ameace retomar direitos trabalhistas, retomar o custo ali da Previdência, reduzir o desemprego e com isso aumentar o custo do trabalho. Tem a lógica cultural também, porque eu estudei no meu mestrado, as empregadas domésticas, elas tiveram um aumento substancial de salário nesse período, justamente porque reduziu a oferta de trabalho, e isso a classe média alta não tolera. Então, tem vários elementos aqui que talvez expliquem por que a nossa burguesia, a nossa classe média, são muito mais preocupadas com o seu lucro do que com a democracia ou com valores republicanos e liberais, estrito senso. Mas quero estar errada, quero crer que esse setor, em última instância, vai fazer uma opção mais democrática e desenvolvimentista, mas não sei. Obrigada. Acho que nós temos mais uma última perguntinha e a gente já fecha. Maria Jones. Podem alterar a estrutura produtiva, tanto os países do centro quanto os da periferia, a longo prazo, por conta do pioneirismo tecnológico das grandes potências? Você acha que esses acordos podem marginalizar ainda mais os países periféricos, ainda que não seja o foco? Ainda que o foco seja pressionar especialmente as grandes potências em relação à estrutura produtiva e de emissões? Eu acho que ela está falando daquela outra fala que a gente estava falando, exatamente do padrão, da mudança do padrão tecnológico no meio ambiente. Então, estou perguntando se países centrais e periféricos poderiam mudar o padrão tecnológico conjuntamente. Acho que é essa a ideia. Boa. Eu acho que deveria ser conjuntamente e deveria ser de forma desigual, como eu falei. Eu acho que quem tem que abrir mais mão do progresso técnico nesse período são os países que já completaram a sua industrialização, justamente abrindo espaço, né, e condições ambientais para que os países periféricos possam ainda generalizar o que é direito animal, quase, né, como eu falei, saneamento e outras questões importantes. Mas levando em consideração o jogo da política, né, e que os países não se pautam pela solidariedade, pela comunhão, em grande medida, mas pela própria desigualdade, a manutenção de uma estrutura global desigual, me parece que isso não tende a acontecer se não for uma pressão política, uma pressão organizada, né, uma coisa que a gente tinha até pouco tempo na América Latina,
que era mecanismos como a Unasul, a CELAC, enfim, outros instrumentos em que os países latino-americanos pudessem operar de forma mais conjunta, né? Tem muitos autores, inclusive, que identificam que o problema da crise dos anos 80, que atingiu, né, a crise da dívida que atingiu os países latino-americanos, foi que a gente nunca negociou conjuntamente, né? Cada um negociou individualmente com o FMI, que seria muito diferente se fosse uma negociação coletiva, né, que demonstra muito mais força e poder de barganha. Eu acho que nesse caso teria que existir formas de pressão dos países do sul global por mudanças radicais que envolvessem, então, que os países centrais, que inclusive se desenvolveram e se tornaram capitalistas às custas de um processo de acumulação primitiva originária de capital, de colonização, de trabalho escravo, de pilhagem das riquezas, agora corrigissem a sua dívida histórica e possibilitassem não só espaço, mas mesmo financiamento, transferência tecnológica, para que os nossos países pudessem também generalizar um pouco mais do padrão produtivo e da modernidade industrial, para que o nosso povo também vivesse em condições materiais, de pletora material. Mas eu acho que isso não vai acontecer fora do jogo da pressão da política. Professora Juliane Furno, nós agradecemos muito o debate, gostamos, foi muito bacana. Esperamos contar com sua presença em outras ocasiões. Muitíssimo obrigado por essa palestra. Eu agradeço muitíssimo. E bom resto de dia, resto de manhã, a você e a todos que nos assistem. Muito obrigada. Até logo. Eu que agradeço, pessoal. Contem comigo para o que precisar. E espero que num outro momento a gente possa, inclusive, se encontrar presencialmente, né? É muito estranho não ver as pessoas que a gente está falando, né? Mas espero que vocês tenham gostado, tenham dado para compreender, enfim. Em outros momentos a gente conversa. Obrigada. Obrigada. Até logo.